Olá, seja muito bem-vindo. Para quem assistiu o primeiro episódio, muito obrigada. Fiquei muito feliz que muita gente me mandou mensagem. E para você que não assistiu o primeiro, volta lá no meu perfil que tem o episódio 1 da Jornada da Liv, que eu parei nas vendas, como que eu saí das vendas e como eu entrei no administrativo, que eu vou contar agora para vocês. Então quem não viu o primeiro, volta lá e assiste que vocês vão entender esse capítulo. Então, resuminho básico lá da primeira aulinha, do primeiro episódio, eu falei que eu terminei a minha jornada nas vendas lá na Overboard, e no meio que eu tava na Over, na época, surgiu uma oportunidade para trabalhar num escritório próximo à minha casa. Eu nunca tive sorte com empregos assim de frente para minha casa, esse foi um deles. Eu ia ganhar muito menos do que eu ganhava no shopping. Eu fui para ganhar R$600 e eu estava acostumada com salário de 2 a 3 mil por mês por causa de comissão. E aí eu aceitei essa oportunidade pensando que era no administrativo e financeiro. Só que quando você tem no seu currículo que você também foi vendedora, as pessoas usam isso ao favor delas. Então aí eu acabei indo para as vendas. Eu entrei pensando que eu ia fazer funções administrativas. E aí, no meio do caminho, quando eu vi, eu estava fazendo telemarketing, atendimento, ligando, oferecendo produto, e é algo que, pra mim, eu não gosto. Eu odeio incomodar as pessoas. E aí, eu já ligava, assim, achando que eu estava incomodando. E também oferecia um serviço que não tem nada a ver comigo. Era uma metalúrgica, que trabalhava com chaves, com ferragem, então eu lidava com chaveiro. Eu oferecia esse tipo de produto para essas pessoas. Mesmo não gostando, eu tinha um destaque, eu acabava vendendo super bem, então por isso eles gostavam também, né? Em questão do meu atendimento, eu tinha um jeito de falar lá com o cliente, mas não me identificava, sempre estava fazendo venda, sempre estava tentando fazer alguma coisa, mas não ganhava para isso. Não ganhava comissão, só aquele valor lá que eu ganhava, de R$600, e aí eu ia todos os dias infeliz trabalhar lá, não gostava. Também era uma empresa familiar, e nessa empresa familiar é aquela, a mulher do dono é a gerente administrativa, a cunhada é financeiro, o filho é o auxiliar, e não tem onde para você ir, não tem para onde você correr. Então eu ia ser eterna ali, ao telemarketing, ou ia para a fábrica para fazer função de metalúrgica lá junto com os operários. Não tinha para onde correr. E aí eu falei, não quero ficar aqui, saí, pedi as contas, não fiquei lá. Aí comecei a fazer um cursinho de informática, nem existe mais esse curso. E de frente para esse curso, tinha uma lojinha de roupa que chama Girras, que é onde eu trabalhei por muito tempo e onde eu mais adquiri conhecimento na área administrativa e financeira, onde eu tive experiências maravilhosas, que eu vou contar para vocês depois. E comecei a comprar roupa nessa lojinha. Eu saía do curso, o curso era todo sábado, saía do curso, ia lá e comprava uma blusinha. Era super baratinho, as blusinhas R$10, R$15. E aí comecei a fazer coleção das blusinhas. E nisso eu sempre fui de fazer amizade, me apresentava, falava, pegava amizade com o gerente, eu fui vendedora, fazia aquele vínculo. A Aline sempre faz isso. Onde eu vou, eu faço amizade. E aí eu falei assim, eu acho que eu quero trabalhar aqui. Nem que seja um extra de final de semana, um Natal a mais, um Natal a menos na minha vida trabalhando no shopping, coisa que eu nem falei pra vocês no outro vídeo. Nossa, Natal era uma coisa, eu tinha trauma de Natal, porque eu trabalhava muito nessa época. Enfim, e aí eu perguntei pra elas se ia ter processo seletivo pro final do ano pra fazer extra. Elas me chamaram, trabalhei o dezembro lá com elas, adorei, porque era uma loja num bairro aqui em São Paulo que chama Tatuapé, próximo a Romero, ali cheio de barzinho, bem movimentado. E querendo ou não, loja de shopping trabalha de segunda a sábado, não trabalhava de domingo. Então eu teria um dia para descansar e daria para conciliar e buscar uma faculdade. Então fechou o ano, trabalhei lá nessa loja. E aí elas não me contrataram, porque já tinha um quadro de 2 vendedoras lá e uma gerente. Eu não tinha espaço para mim, não fui contratada. Aí virou o ano. Em janeiro eu falei, com emprego sem emprego eu vou dar um jeito de procurar a faculdade. Aí consegui uma bolsa na faculdade, pagava acho que 215, 211 na mensalidade, mas cada ano ia aumentar, porque eu tinha uma bolsa de 70% que eu passei.
E aí comecei a fazer a faculdade. No meio da faculdade, em fevereiro, mais ou menos, elas me ligaram de volta falando, ó, fulano vai ser mandado embora, você não quer voltar pra cá, você não quer trabalhar aqui com a gente? Eu falei, nossa, quero. Na hora eu aceitei, porque além de ter gostado da loja, era próxima à minha faculdade. Então eu ia sair da loja às 6, a aula começava às 7 e dava super tempo. Tava uma do lado da outra. Então, pra mim, calhou. Nossa, a loja, gosto daqui, gosto das roupas e é próxima à faculdade. E fui. E aí fiquei um bom tempo lá, acho que quase um ano, acho que foi um ano, se eu não me engano, foi um ano inteiro trabalhando nessa loja e na faculdade. Aí no próximo ano seguinte, em cima dessa loja tinha o escritório dela. A loja não era tão grande ainda, não era tão desenvolvida e ela foi crescendo ao tempo. Então, embaixo era a loja e em cima era o escritório, um mini escritório, assim, não fazia tantas coisas, mas tinha uma pessoa lá por trás envolvida, e essa pessoa dava muita mancada na época. Faltava, dormia lá, fazia umas coisas erradas, e aí eles descobriram isso e colocaram ela de aviso prévio. Na hora que eu vi, eu falei, não, eu preciso pegar essa vaga, eu preciso sair das vendas e preciso ir pro escritório. Só que a gerente, ela me prendia muito, porque assim, como ela sabia que eu já tinha sido subgerente, ela saía às vezes da loja, então eu tomava conta da loja pra ela, eu arrumava a vitrine, eu fazia as coisas, então ela não queria perder essa pessoa que ajudava ela. Então jamais se eu falasse pra ela, eu quero ir pro escritório, ela na hora ia dar um jeito de me queimar com o dono e não ia deixar eu subir pro escritório. Era o que eu sempre pensei e tava certo o meu pensamento. E aí eu falei, como que eu vou conseguir entrar nessa vaga? E eu não tinha contato com o dono quase não ia lá, ele passava de carro assim, mas eu não sabia quem ele era. E aí eu descobri que a mulher eles moravam próximo, quer dizer, de frente pra minha faculdade, os donos dessa empresa, dessa loja. E eu cruzava com a esposa dele e com os filhos dele todos os dias, porque a escola dos meninos era de frente pra minha faculdade. Então a esposa dele ia lá na loja, então ela eu conhecia. E aí quando eu passava, aí eu cumprimentava ela toda vez. Oi, fulano, tudo bem? Eu sou funcionária, né? Eu fazia essa, né? Sempre. A Aline sempre dá um jeito das pessoas me conhecerem. E aí eu passava todo dia lá e falava com ela, não sei o que, tô fazendo faculdade, faço aqui. Eu sempre falei o que eu faço, então falem o que vocês fazem. Se vocês não falam, as pessoas não vão saber. E aí eu comecei a pegar esse vínculo com ela. Aí eu me senti na liberdade de perguntar pra ela sobre a vaga. Eu falei, olha, fulano, eu vi que tá tendo a vaga lá de escritório, eu faço administração de empresa, como que eu faço pra concorrer a essa vaga? Eu queria muito participar dessa seleção. Eu gosto das vendas, mas assim, futuramente eu não me vejo na Girras como vendedora. Se eu não conseguir a vaga pra escritório, eu não falei desse jeito, né? Futuramente eu não vou ficar aqui, porque eu estou estudando e quero ir pra parte administrativa. Aí ela pegou e falou assim, então faz assim, amanhã eu vou lá na loja e a gente conversa. Eu falei, tá bom. Aí ela foi na loja no dia seguinte, me chamou pra conversar e falou, a vaga é isso, isso e isso, eu dou preferência até pra você que já tá aqui com a gente, já conhece, mas você sabe que você vai comprar briga com a gerente, que a gerente não quer você lá no escritório. Eu falei, eu sei, mas o problema é dela, eu quero ir pro escritório. E foi dito e feito. Aí ela chamou na sequência a gerente pra falar que eu ia pro escritório. Meninas, vocês não sabem o inferno que essa mulher fez na minha vida durante um mês. Antes de ir pro escritório, eu tinha que esperar o prazo de 30 dias da menina acabar o aviso prévio dela, pra depois eu subir. Então, nisso, eu fiquei 30 dias trabalhando ainda como vendedora. E aí, essa gerente ficou muito brava, porque ela falou que eu passei à frente dela, que eu tinha que ter contado pra ela, ter pedido pra ela, não ter ido direto falar com o dono. E ela não gostou que eu fui pro escritório e ficou muito brava comigo. Enfim, logo após, assim, passou os 30 dias, eu fui pro escritório, então ela foi obrigada a lidar comigo. Mas era bem fria, assim, a amizade que a gente tinha quando eu era vendedora, quando eu fui pro escritório, mudou completamente. E aí passou um tempo que eu já estava lá no escritório, essa empresa começou a crescer, ela é do ramo feminino de atacado, ela tinha uma loja no Brás,
Tinha uma na Paulista, na Pamplona, tinha uma no Anália Franco e essa no Tatuapé. Eles tinham 4 lojas. A do Brás era atacado e essas outras 3 eram varejo. E aí ele começou a crescer. E aí ele me ligou, perguntou se eu não poderia ir trabalhar lá no Brás, que ele tava com pensamento de crescer e tal. Aí eu falei, não, eu vou, não tem problema nenhum. Só preciso ver a questão de horário para conciliar, né, com a minha faculdade, que nem lá no Tatuapé, na loja, eu entrava das 9 às 6. E aí pro Brás eu tive que mudar das 8 às 5, porque senão não dava tempo de eu chegar no Tatuapé para começar a aula. E ele, não, tudo bem, pode ser esse horário. Contrate uma pessoa para te ajudar, porque você vai precisar aqui. E aí eu chamei uma amiga minha para trabalhar comigo, para me ajudar. E assim, quando eu cheguei lá, foi uma coisa tão engraçada, porque não tinha nada. Tipo, tinha a mesa dele, tinha 2 outras mesas e tinha tipo um banner assim que separava a minha mesa da dele. E ele sempre foi sozinho, ele era homem, ele sempre foi sozinho. Então ele não tinha esse vínculo de mulher e tal. Aí tinha aquela situação de ir no banheiro. E foi uma coisa bem engraçada. E aí a gente foi crescendo junto, né? Eu falo que eu cresci junto com ele, assim como eu cresci profissionalmente. A empresa dele também cresceu nesse período que a gente trabalhou lá. Eu trabalhei 10 anos, assim, teve as pausas que eu saí, também vou contar pra vocês, mas foram 10 anos de Haas. Tudo que eu poderia aprender, eu aprendi ali naquela empresa. Eu amava aquela empresa, eu vestia a camisa mesmo. A gente cresceu junto, a gente construiu junto o escritório, não tinha nada, compramos móveis, montamos o escritório, ele foi crescendo, foi abrindo novas lojas, eu fui aprendendo, tive que aprender a mexer com sistema, instalar sistemas nas lojas, dar treinamento, comecei a viajar para viagem a trabalho, então tipo, abri a loja fora de São Paulo. Aí eu ia fora, montava lá o sistema, dava o treinamento para gerente, para as vendedoras. Então toda a parte administrativa e financeira e parte de sistema eu fazia nessa empresa. Então tudo que eu aprendi no administrativo, financeiro e com sistema, computador, foi nessa empresa. Foi a empresa que eu tive mais experiência, que eu tive mais oportunidade, foi uma empresa maravilhosa. E eu só tenho a agradecer esse tempo que eu trabalhei lá. Só que aí começou a eu cansar também da empresa. Cheguei no limite. Eu era o braço direito do dono, tudo assim passava por mim, tudo ele me dava a liberdade para fazer, eu tinha toda a liberdade para fazer do meu jeito, tudo ficava do meu jeito, como eu queria. Eu tinha muito respeito na empresa, gostavam de mim na época, não tinha problema com funcionário. Me dava super bem, assim, era agitada, gostava de fazer festa, a gente fazia as confraternizações. Eu amava trabalhar lá. Só que aí quando chegou 2014, eu comecei a me ver, assim, querendo ter algo meu. Eu falei assim, eu sonho em ter minha lojinha de roupa. E aí na época no Brás começou a surgir um movimento de boxinhos, são mini lojinhas assim, que você paga um aluguel e vai lá e monta a sua loja. E aí esse meu chefe, ele começou a montar essas lojas também, que eram as feirinhas da madrugada, que a gente falava aqui. E girava muito dinheiro. E aí eu comecei a ver aquilo, eu falei, não, preciso abrir uma lojinha dessa também. Lógico que eu não ia ter a renda que ele tinha, porque ele tinha toda uma estrutura, ele tinha fábrica, ele tinha fornecedor, ele tinha tudo. Eu ia comprar e revender. Então não se compara a ele. Mas aí eu comecei a ver aquilo e eu falei assim, é agora que eu preciso empreender. Tinha acabado a faculdade, já não estava mais na faculdade. A minha faculdade terminou em 2012. Não falei muito da faculdade porque não interessa. Enfim, e aí terminei a faculdade em 2012 e eu já tava uns 2 anos assim refletindo, pra onde que eu vou? Ou eu vou procurar um outro emprego. Como eu já trabalhava na área financeira e administrativa, eu não tive a oportunidade de fazer estágios. E nessa que você não faz estágios, você deixa de concorrer vagas assim multinacionais, empresas mais renomeadas do que a que eu tava. A minha empresa era uma empresa familiar e pequena. Então eu cheguei no meu limite, eu era o braço direito do dono, não tenho pra onde ir. Ou eu viro a dona do negócio, ou eu vou morrer aqui. E aí isso foi me consumindo e eu comecei a ver essas lojinhas e eu falei, quero montar uma lojinha também. E aí que veio a primeira parte do meu empreendedorismo, que foi em 2014. Eu resolvi pedir as contas
Pedi as contas não, eu fiz um acordo na época, fiz um acordo com eles para ser mandado embora, e aí eu devolvi uma porcentagem do valor da multa, pedi as contas e falei, agora eu vou abrir o meu negócio. E aí foi o meu primeiro erro, primeira tentativa de empreender, onde eu não pesquisei, onde eu não fui atrás de conhecimento e não tinha todas essas plataformas que hoje a gente tem, Instagram, Mercado Pago, PagSeguro, tudo isso que a gente tem hoje, em 2014, não tinha, não existia. Existia, eu acho que Facebook tinha, mas não tinha essa demanda, assim, em questão de vendas, tudo que a gente tá em 2022, então, 2021. Muita coisa mudou de lá pra cá. Hoje você abre uma lojinha assim no Instagram rapidinho. Naquela época, você não tinha pra onde correr, você não tinha pra onde fazer, você tinha que fazer as coisas mais certas possíveis. Era a maquininha de cartão, era a máquina presa com banco. Não tinha essas minizinhas, essas maquininhas que a gente tem hoje. E aí eu não fui atrás de conhecimento, não fui atrás de estudo, não fui atrás de nada disso. E toda essa jornada de empreendedorismo eu vou contar no episódio 3, no último episódio eu vou contar pra vocês, e a gente vai terminar a nossa série da jornada da Liv. Eu vou começar a contar pra vocês sobre a minha jornada no empreendedorismo. Começou em 2014, estamos aqui em 2021 com a Liv Designer, e eu vou contar isso pra vocês no próximo episódio. Então vem comigo que ainda tem mais um episódio da jornada da Liv e eu te espero nesse próximo capítulo. Um beijo, até o próximo!